Algo extraordinário está acontecendo neste exato momento no cenário internacional. Um homem conseguiu o que parecia impossível. Ele reuniu nações inimigas em torno de uma mesa. Ele propôs tratados de paz onde antes só havia ódio. Ele é aclamado como pacificador, como a esperança de uma nova era. E o mundo aplaude. Mas será que deveríamos aplaudir? Ou será que estamos testemunhando o cumprimento de uma das profecias mais aterrorizantes da Bíblia? Será que esse homem que promete paz é na verdade aquele que a Escritura chama de Anticristo? Fique até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua percepção sobre os eventos que estamos vivendo. Os sinais nunca estiveram tão claros, e o relógio profético nunca esteve tão próximo da meia-noite. Nos últimos meses, testemunhamos um fenômeno político sem precedentes na história moderna do Oriente Médio. Um líder mundial cuja influência se estende por continentes tem conseguido algo que gerações de diplomatas consideravam impossível: unir nações historicamente inimigas em acordos de paz centrados em Jerusalém e Israel. Este não é apenas mais um tratado diplomático esquecível. Estamos falando de um homem que conseguiu sentar à mesa representantes de países árabes, potências europeias e até nações que juraram a destruição de Israel. E todos eles estão ouvindo, todos eles estão negociando, todos eles estão considerando um plano abrangente de paz para o Oriente Médio. As manchetes internacionais o chamam de gênio da diplomacia. Os líderes mundiais o elogiam como visionário. As Nações Unidas consideram suas propostas como revolucionárias. Ele fala com autoridade impressionante. Suas palavras inspiram confiança. Seu carisma é inegável. Ele promete segurança para Israel. Ele promete prosperidade econômica para a região. Ele promete resolver questões milenares em meses, não em décadas. E o mais impressionante, muitos acreditam que ele realmente pode fazer isso. Mas aqui está o que a grande mídia não está discutindo. Aqui está o que os analistas políticos convencionais se recusam a considerar. Este cenário exato foi descrito há mais de 2.500 anos, não por analistas políticos, não por especialistas em relações internacionais, mas por profetas que falavam sobre inspiração divina. E o que eles previram não é reconfortante. Na verdade, é absolutamente aterrorizante. Fontes ligadas aos bastidores das negociações revelam detalhes impressionantes. Este líder não está apenas propondo acordos comerciais ou tratados de não agressão. Ele está propondo algo muito mais profundo e abrangente. Está propondo uma redefinição completa do status de Jerusalém. Está sugerindo arranjos sem precedentes para o Monte do Templo, o local mais sagrado e disputado do planeta. Está oferecendo garantias de segurança que envolvem forças militares multinacionais. Está criando estruturas econômicas que tornariam as nações dependentes umas das outras de maneiras irreversíveis. Testemunhas oculares de reuniões recentes descrevem um homem de presença magnética. Quando ele entra na sala, a atenção de todos se volta para ele. Quando ele fala, até seus adversários políticos ficam em silêncio. Ele demonstra conhecimento enciclopédico sobre questões históricas, religiosas e geopolíticas da região. Ele cita tanto o Torá quanto o Corão com familiaridade. Ele fala sobre profecias messiânicas judaicas com impressionante erudição. E, mais importante, ele se apresenta como alguém que pode ser a resposta para todas essas expectativas. Aqui está o detalhe mais perturbador. Segundo vazamentos diplomáticos, este líder propôs um pacto de 7 anos. 7 anos! Você entendeu a importância disso? Ele não propôs um acordo de 3 anos, ou de 10 anos, ou de prazo indefinido. Ele propôs especificamente 7 anos de paz garantida, de segurança assegurada, de prosperidade prometida para Israel e seus vizinhos. E enquanto o mundo celebra essa coincidência, aqueles que conhecem as Escrituras sentem um arrepio percorrer a espinha. Os detalhes do pacto são ainda mais reveladores. Ele incluiria permissão explícita para que judeus ortodoxos realizem sacrifícios rituais em uma área específica de Jerusalém, algo que não acontece há quase 2.000 anos.
Algo que grupos religiosos judaicos têm esperado e se preparado para fazer. Algo que é considerado por muitos rabinos como um pré-requisito essencial para a era messiânica. E este homem, este líder carismático que une as nações, está oferecendo tornar isso realidade. Ele está oferecendo dar aos judeus aquilo que eles mais desejam, e está convencendo os muçulmanos a permitir isso. Como isso é possível? Como um homem consegue realizar o impossível? As propostas econômicas são igualmente impressionantes. Ele fala de investimentos de trilhões de dólares na região, de transformar o deserto em jardins florescentes, de tecnologias revolucionárias de água e energia que tornariam o Oriente Médio independente de petróleo, de conexões comerciais que ligariam a Europa, África e Ásia através de Israel como centro geográfico e econômico. É uma visão grandiosa, é uma visão sedutora, é uma visão que promete resolver todos os problemas de uma região atormentada por conflitos há milênios. E o mundo está começando a acreditar que finalmente chegou o homem que pode fazer isso acontecer. Mas vamos pausar aqui. Vamos abrir as Escrituras. Vamos ver o que Deus revelou sobre um tempo exatamente como este. Porque o que estamos testemunhando não é novo, foi previsto, foi descrito, foi alertado. E o que vem depois da paz prometida não é o que o mundo esperar. O profeta Daniel, exilado na Babilônia há mais de 2.500 anos, recebeu visões específicas sobre os últimos dias de Israel. Em Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, encontramos uma profecia chocante. Depois de descrever a vinda e morte do Messias, Daniel escreve: "E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana profética, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares." Prestem atenção nisso. Um líder fará um pacto de 7 anos. Este pacto terá algo a ver com sacrifícios e ofertas. E no meio desse período, na marca de 3 anos e meio, ele quebrará o acordo. Ele interromperá os sacrifícios. E então Daniel acrescenta palavras aterrorizantes. "E sobre a asa das abominações virá o assolador." Quem é esse líder que faz o pacto? Quem é esse homem que promete paz, mas traz desolação? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 2, versículos 3 e 4, o identifica claramente. Ele o chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra todo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este é o anticristo. Não um monstro com chifres, não um demônio de aparência horrível, mas um homem brilhante, carismático, persuasivo, que se apresenta como salvador, mas é, na verdade, destruidor. O Apocalipse de João, no capítulo 13, adiciona mais detalhes. Este líder receberá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ele terá poder político sem precedentes. O mundo inteiro se maravilhará com ele, e as pessoas dirão: "Quem é semelhante a esta besta? Quem pode pelejar contra ela?" Ele falará grandes coisas e blasfêmias, e lhe será dada autoridade para agir por 42 meses. Novamente, 3 anos e meio, a segunda metade da semana profética de Daniel. Aqui está a questão crucial que devemos entender. O anticristo não virá como um vilão óbvio. Ele não se apresentará como inimigo de Deus. Pelo contrário, ele virá como pacificador, como aquele que resolve conflitos impossíveis, como aquele que traz estabilidade para um mundo em caos. Como aquele que promete e inicialmente entrega paz e segurança. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3: "Quando disserem paz e segurança, então, de repente, sobrevirá a destruição. Não quando houver guerra aberta, não quando houver caos evidente, mas quando todos estiverem dizendo que finalmente chegou a paz. É exatamente nesse momento que a verdadeira catástrofe começará." Jesus mesmo alertou sobre isso. Em Mateus 24, quando seus discípulos perguntaram sobre os sinais do fim, ele falou de falsos cristos e falsos profetas que enganariam, se possível, até os escolhidos. Ele disse que haveriam aqueles que diriam: "Eis aqui o Cristo", ou "Ei-lo ali", mas que não deveríamos crer.
Ele especificamente advertiu sobre um tempo de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá, e conectou isso diretamente com a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então vejam o padrão bíblico claro. Um líder carismático surgirá, ele unirá nações, ele fará um pacto de 7 anos envolvendo Israel e o lugar santo em Jerusalém. Ele permitirá ou facilitará a retomada de sacrifícios judaicos. O mundo o aclamará como gênio, como pacificador, como a solução. Mas após 3 anos e meio, ele revelará sua verdadeira natureza. Ele quebrará o pacto, ele profanará o lugar santo, ele se proclamará Deus. E começará a mais terrível perseguição que o povo de Deus já experimentou. Este não é um cenário de ficção. Este é o roteiro profético revelado nas Escrituras. E quando olhamos para o cenário atual, as semelhanças são impossíveis de ignorar. Mas alguns podem perguntar, como temos certeza de que estamos nesse tempo? Poderia não ser apenas mais uma coincidência histórica? Afinal, houve outros líderes carismáticos na história. Houve outros acordos de paz envolvendo Israel. O que torna este momento diferente? A resposta está no cumprimento simultâneo de múltiplas profecias convergentes. Não é um sinal isolado. São dezenas de sinais acontecendo ao mesmo tempo. É um padrão impossível de ocorrer por acaso. Primeiro, temos o próprio renascimento de Israel como nação. Por 1900 anos, os judeus estiveram dispersos pelo mundo. Nenhuma outra civilização antiga manteve sua identidade após tal dispersão. Mas Ezequiel 37 profetizou que Deus tiraria o povo de suas sepulturas entre as nações e os traria de volta para sua terra. Em 1948, contra todas as probabilidades, Israel renasceu como Estado. A figueira brotou, exatamente como Jesus disse que aconteceria, como sinal de que está próxima a vossa redenção. Segundo, temos Jerusalém sob controle judaico pela primeira vez em 2000 anos. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel reconquistou a cidade velha de Jerusalém. Jesus profetizou que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Essa profecia teve cumprimento literal. Jerusalém não estava mais sob controle gentio. O relógio profético começou a marcar com nova intensidade. Terceiro, temos a convergência de nações exatamente como descrito em Ezequiel 38 e 39. A profecia fala de uma aliança entre Magog, Pérsia, Cuxi e Put contra Israel nos últimos dias. Estudiosos identificam Magog como a região da atual Rússia. Pérsia é inequivocamente o Irã moderno. E pela primeira vez na história, Rússia e Irã têm uma aliança militar formal e estão ambas profundamente envolvidas na Síria, na fronteira norte de Israel. A geografia profética está se alinhando perfeitamente. Quarto, temos o fenômeno dos Acordos de Abraão, começando em 2020. Nações árabes começaram a normalizar relações com Israel de maneiras impensáveis há uma década. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão, outros estão negociando silenciosamente. Esta normalização não é apenas política, é a preparação do cenário para um pacto regional amplo. É o terreno sendo preparado para que um líder carismático possa propor um acordo que todos aceitem. Quinto, temos o movimento do templo ganhando força sem precedentes em Israel. Organizações como o Instituto do Templo já recriaram todos os utensílios necessários para os sacrifícios segundo as especificações levíticas. Eles já treinaram sacerdotes Coanim. Eles já criaram o altar portátil. Tudo está pronto. Falta apenas o lugar e a permissão política. Pela primeira vez em 2000 anos, é tecnicamente possível retomar os sacrifícios imediatamente. E este não é um grupo marginal. Eles têm apoio crescente no parlamento israelense e entre a população religiosa. Sexto, temos a tecnologia para o controle econômico global descrito em Apocalipse 13. A profecia diz que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Por séculos isso parecia impossível. Como controlar toda a transação comercial do planeta? Mas hoje temos identificação biométrica, moedas digitais, sistemas de crédito social e a infraestrutura tecnológica para implementar controle econômico total.
Não estou dizendo que estas tecnologias são em si mesmas a marca, mas pela primeira vez na história humana, a profecia é tecnicamente viável. Sétimo, temos sinais cósmicos. Jesus disse que haveriam sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Nos últimos anos, testemunhamos alinhamentos celestiais raros envolvendo as constelações de Virgem e Leão, exatamente como descrito em Apocalipse 12. Tivemos luas de sangue em datas de festas judaicas importantes. Tivemos eclipses solares cruzando os Estados Unidos em padrões que formaram um X sobre a nação. A criação está declarando algo para aqueles com olhos para ver. Oitavo, temos o aumento exponencial de terremotos e eventos climáticos extremos. Jesus listou terremotos em vários lugares como um dos sinais. Dados geológicos mostram que a frequência e intensidade de terremotos aumentaram drasticamente nas últimas décadas. Não estou falando de aquecimento global ou mudança climática política. Estou falando do cumprimento literal de profecias sobre convulsões na natureza precedendo o fim. Nono, temos a apostasia na igreja. Paulo profetizou que não viria o dia do Senhor sem que primeiro viesse a apostasia. E o que vemos hoje? Igrejas negando a divindade de Cristo. Denominações aprovando o que a Bíblia claramente chama de pecado. Líderes cristãos promovendo o sincretismo religioso. Uma geração inteira dentro da igreja que não conhece doutrina básica. A apostasia não é futura, ela já está aqui. Décimo, temos a possibilidade de uma invasão do norte de Israel. A profecia de Ezequiel 38 descreve exércitos descendo como nuvem para cobrir a terra contra Israel. Com presença militar russa e iraniana na Síria, com mísseis Hezbollah no Líbano, com tensões crescentes, este cenário nunca esteve tão próximo de se concretizar. E observe quando Ezequiel diz que isso acontecerá, quando Israel estiver habitando em segurança. Não necessariamente em paz permanente, mas em um momento de segurança percebida. Exatamente o tipo de segurança que um pacto de paz regional proporcionaria. Cada um destes cenários, isoladamente, seria notável, mas todos acontecendo simultaneamente pela primeira vez na história desde que as profecias foram escritas, isso não é coincidência. Isso é convergência profética. E quando adicionamos a isso a emergência de um líder capaz de unir nações em torno de um pacto de paz envolvendo Israel e Jerusalém, temos que fazer a pergunta que o título deste vídeo apresenta. Seria este o anticristo? Agora, é crucial entender algo. Não estou necessariamente identificando uma pessoa específica atual como o anticristo. As Escrituras deixam claro que ele só será plenamente revelado no tempo de Deus. Paulo escreve que há algo que o detém, um poder restritivo que impede sua plena manifestação. Muitos estudiosos identificam isso como a presença do Espírito Santo através da igreja. Quando a igreja for arrebatada, removida da terra, então ele será revelado. Mas o que podemos e devemos fazer é reconhecer a época, reconhecer que o cenário está montado, reconhecer que tudo está em posição para o cumprimento final das profecias. E quando vemos um homem capaz de fazer o que parecia impossível, unindo nações, propondo paz para Israel, falando de Jerusalém e acordos de 7 anos, temos a responsabilidade de levantar a voz de advertência, não como alarmistas irracionais, mas como atalaias fiéis. A questão mais importante não é se podemos identificar o anticristo agora. A questão importante é: você está pronto? Você está espiritualmente preparado? Porque se estes são realmente os sinais que as Escrituras descreveram, então o tempo da igreja na terra está chegando ao fim. O arrebatamento está próximo. E depois disso, começa a tribulação, um período de 7 anos de julgamento divino sobre a terra rebelde. Jesus contou uma parábola sobre 10 virgens esperando o noivo. 5 eram prudentes e tinham azeite em suas lâmpadas. 5 eram insensatas e não estavam preparadas. Quando o noivo chegou, as prudentes entraram para as bodas. As insensatas ficaram do lado de fora, batendo na porta e ouviram as palavras aterradoras: "Não vos conheço." Jesus concluiu: "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora."
Esta não é uma parábola sobre salvação pelas obras, é uma advertência sobre vigilância espiritual e relacionamento genuíno com Cristo. O apóstolo João, depois de receber toda a revelação do Apocalipse, depois de ver os selos, as trombetas, as taças da ira, depois de ver a besta e o falso profeta, depois de ver a batalha final e o julgamento eterno, escreveu estas palavras. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esta deve ser nossa atitude. Não medo paralisante, mas expectativa esperançosa. Não ansiedade neurótica, mas vigilância sóbria. E para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, ouçam este alerta com seriedade. A Bíblia é clara de que haverá pessoas salvas durante a tribulação. Apocalipse 7 fala de uma grande multidão que ninguém podia contar, que saíram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas será um tempo de perseguição sem precedentes. Aceitar Cristo durante a tribulação significará quase certamente martírio físico. Por que esperar até esse momento terrível, quando você pode entregar sua vida a Cristo agora, em segurança, e ser arrebatado antes que o julgamento comece? O evangelista Billy Graham disse certa vez: a volta de Cristo está mais próxima agora do que quando começamos esta conversa. A cada segundo que passa, estamos mais próximos do fim desta era. Os sinais que Jesus disse para observarmos estão todos ao nosso redor. A figueira brotou, o verão está próximo. E quando vemos um homem capaz de unir nações em torno de promessas de paz, quando vemos a possibilidade real de um pacto de 7 anos envolvendo Israel, quando vemos o cenário profético completamente montado, temos que fazer a pergunta: quanto tempo ainda temos? Então, voltando à nossa pergunta inicial, o homem que reúne as nações pela paz seria o anticristo? Talvez este homem específico seja apenas um precursor, um protótipo, alguém que está preparando o caminho. Ou talvez estejamos testemunhando os estágios iniciais de sua ascensão ao poder. O que sabemos com certeza é que o padrão bíblico está sendo seguido. Um líder carismático que une nações e promete paz é exatamente o que as Escrituras previram. E quando isso acontecer plenamente, quando o verdadeiro anticristo fizer seu pacto de 7 anos, o mundo o aclamará como Salvador. Mas os que conhecem as Escrituras saberão a verdade, saberão que a promessa de paz precede a destruição repentina, saberão que a tribulação está começando. E se eles perderam o arrebatamento, saberão que os próximos 7 anos serão o período mais terrível da história humana. Mas você não precisa estar aqui para isso. Você não precisa enfrentar a ira do Cordeiro. Paulo escreve aos Tessalonicenses: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A ira está vindo, mas os verdadeiros crentes em Cristo serão removidos antes. Não porque sejamos melhores, não porque merecemos, mas porque confiamos no sacrifício de Cristo na cruz, onde ele levou sobre si a ira que merecíamos. Então, o que você faz com esta informação? Como você responde ao que acabou de ouvir? Primeiro, se você nunca entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje. Não espere, não adie. Reconheça que é pecador. Creia que Jesus morreu por você e ressuscitou. Entregue sua vida a Ele como Senhor e Salvador. É simples, mas é eterno. É a decisão mais importante que você já fará. Segundo, se você já é crente, acorde, sacuda a letargia espiritual. Pare de viver como se este mundo fosse eterno. Os sinais estão gritando que o tempo está acabando. Volte à oração fervorosa, volte ao estudo sério das Escrituras. Volte ao evangelismo urgente. Compartilhe estas verdades com sua família, seus amigos, seus colegas. O tempo da colheita está se encerrando. Terceiro, seja uma voz profética no seu círculo de influência. Não tenha medo de ser chamado de radical ou fanático. Os profetas da Bíblia foram chamados de loucos em suas gerações. Noé foi ridicularizado enquanto construía a arca, até que começou a chover. Sua responsabilidade não é fazer as pessoas acreditarem. Sua responsabilidade é advertir fielmente.
E quando os eventos profetizados começarem a acontecer plenamente, aqueles que você advertiu saberão onde buscar respostas. E aqui está a pergunta final que deixo com você. Se hoje, neste momento, soasse a última trombeta e Jesus voltasse para buscar sua igreja, você subiria? Você está em Cristo? Você tem certeza de sua salvação? Porque quando esse dia chegar, e ele chegará, não haverá segunda chance para se preparar. As portas se fecharão, o tempo da graça terminará. E aqueles que ficarem enfrentarão o período que a Bíblia chama de tempo de angústia para Jacó, a grande tribulação, a hora do julgamento que virá sobre toda a terra. Mas também a esperança gloriosa, porque depois da tribulação, Cristo voltará visivelmente, com poder e grande glória. Ele destruirá o anticristo com o sopro de sua boca. Ele estabelecerá seu reino milenar de justiça e paz. E, finalmente, criará novos céus e nova terra onde habita a justiça. Aqueles que conhecem a Cristo reinarão com ele para sempre. Esta é a esperança que nos sustenta. Esta é a promessa que nos motiva. Esta é a realidade que faz tudo valer a pena. Portanto, quando você vir nos noticiários um líder reunindo nações pela paz, quando ouvir falar de pactos envolvendo Israel e Jerusalém, quando testemunhar eventos que parecem impossíveis se tornando realidade, lembre-se do que as Escrituras previram. Não entre em pânico, mas também não seja negligente. Esteja vigilante, esteja preparado. E se você ainda não conhece a Cristo, entregue sua vida a Ele hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Agora eu quero ouvir você. O que você acha sobre o que discutimos hoje? Você vê as conexões entre os eventos atuais e as profecias bíblicas? Você acha que estamos realmente vivendo nos últimos dias antes do retorno de Cristo? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Vamos ter uma discussão respeitosa e fundamentada nas Escrituras. E se este vídeo impactou você, se abriu seus olhos para a urgência do tempo em que vivemos, faça duas coisas por mim. Primeiro, inscreva-se no canal e ative as notificações. Estamos trazendo conteúdo profético crucial que você não vai encontrar na grande mídia. Segundo, compartilhe este vídeo. Há pessoas na sua vida que precisam ouvir estas advertências. Seja um instrumento para que elas acordem espiritualmente enquanto ainda há tempo. E se você quer continuar esta jornada de compreensão profética, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, exploramos os sinais específicos que Jesus disse que precederiam sua volta, sinais que estão se cumprindo diante dos nossos olhos neste exato momento. Você não vai querer perder. Que Deus abençoe você e que possamos todos estar prontos quando a trombeta soar. Maranata, o Senhor vem.